Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Condomínio Legal. E hoje, como prometido, parte 2, porque nós temos muitos assuntos a falar sobre o Condomínio 5.0, a nova era condominial cheia de legislação e entendimentos jurisprudenciais e uma nova postura dos condôminos, nova postura do tribunal olhando para tudo isso. Mas antes de eu apresentar os meus convidados, porque trouxe de novo Ana Campos, Natália Lourenço, e eu trouxe agora, até tá do meu ladinho, um reforço. João Moura fugiu, mas eu vou falar sobre isso, é a menopausa. Tu acabou de esquecer uma palavra. Não é isso. Mas antes de tudo isso, eu quero... Isso é Covid. Antes de tudo isso, a gente vai passar pelos nossos apoiadores, porque sem eles nós não estaríamos aqui, levando tudo isso para vocês. Então, 3 minutinhos a gente já volta. A EFOL Engenharia é uma empresa com foco em engenharia elétrica, preparada para atender você, cliente, da melhor forma. Atuamos na área condominial, tanto na área residencial, também na área industrial, aqui na Baixada Santista. Atuamos com projetos marcantes para garantir a adequação desde a entrada de energia, centro de medição, quadros administrativos, quadros de bomba, sistema SPDA. Se você ainda não conhece a gente, acesse os nossos canais. A todo um time de engenharia preparado para te atender, rápido e com eficiência, como você precisa, como você merece. Vai ser um prazer ter você com a gente. A forma como as pessoas acessam e convivem em condomínios pode transformar o bem-estar e qualidade de vida de todos os usuários, gerando uma convivência mais harmônica, responsável e segura. Somos a Atende Portaria. Nossas centrais de operações trabalham de forma integrada e com o apoio de profissionais especializados e altamente qualificados, gerenciando e controlando o acesso de moradores, visitantes e prestadores de serviços 24 horas por dia. Além disso, nossos clientes podem economizar até 60% na taxa de condomínio. Nossas unidades locais são responsáveis pelo relacionamento, implantação, instalação, manutenção e evolução da portaria remota. Como especialistas focados em portaria, garantimos um atendimento ágil e eficiente. Torne seu condomínio mais inteligente, moderno e tecnológico, proporcionando agilidade, bem-estar e economia para todos. Atende Portaria. Venha viver uma nova experiência. Com 33 anos de tradição, o SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, oferece toda a orientação que seu condomínio precisa. Além de lutar pela defesa da categoria patronal junto ao Sindicato dos Empregados, o SICOM quer que os condomínios do Litoral Paulista tenham mais qualidade na gestão. Por isso, oferece cursos de síndico profissional e também presta atendimento para associados e não associados. SICOM, a mão amiga no momento certo. Acesse sicom.net.br.
Agora sim, voltamos e nós vamos começar já com aquele assunto. Porque semana passada nós falamos sobre violência contra mulheres, idosos, crianças, animais. Nós falamos... O que mais que nós falamos? Barulho. O que mais que nós falamos? Iniciamos NR1, Falamos sobre NR1, mas hoje a gente tem 2 temas que vai levar muito tempo para a gente conversar sobre. Por quê? Porque nós ainda não temos uma legislação muito firme sobre esse aspecto e a conversa sobre isso dentro do condomínio vai acabar indo para os tribunais. A gente até ontem, depois você vai falar sobre onde você esteve ontem, que ela é chiquérrima. Ela é chiquérrima. Natália Lourenço, ela é advogada, especialista em condomínio, participa das comissões da área condominial da OAB de Santos e da seccional de São Paulo. E da seccional de São Paulo. Ana Campos, síndica profissional há 20 anos. Aproximadamente 20 anos. Então a Ana, ela desbravou essa mata. Ela veio ser síndica profissional, onde primeiro não se falava em síndica profissional, segundo que ela não tinha base para nada, era tudo pela experiência, né, Ana? Pela conversa, pela experiência, nós não tinha tanta legislação sobre o assunto, mas também não sabemos se esse monte de legislação está nos ajudando, né? A gente não sabe se isso está nos ajudando ou se isso está nos atrapalhando. Do jeito que está sendo feito, eu acredito que está mais criando problema, fonte de judicialização, do que realmente nos ajudando. E eu digo nos ajudando em todo o âmbito condominial, porque está complicado para o condômino que pensa em comprar um carro elétrico, está difícil para o síndico profissional e está impossível para o administrador. E o João vai falar depois até a parte da seguradora, né? Porque aumenta o risco ou não aumenta o risco e tudo isso impacta no preço final da pólice. Então, algumas legislações estão sendo bem feitas, ao meu ver, né, minha humilde opinião, mas outras estão vindo de uma forma um pouco precoce e sem fundamentação técnica. Eu acho que muitas vezes o intuito do legislador é tentar trazer uma solução, mas muitas vezes ele não consegue esse resultado. Ele acaba trazendo mais problema do que realmente uma solução. O que eu acho de um lado positivo sobre isso é que pelo menos a gente abre uma vertente para um olhar para o assunto, né? A gente não vai ter a solução, nós não temos a solução e a gente vai falar muito sobre isso, que essas legislações não estão solucionando as questões internas dos condomínios, muito pelo contrário, estão criando um pouquinho mais de discussão e a gente vai ter aí muitos processos para que, coitados dos juízes, decidam, e a gente até entende que muitas vezes o juiz também não tem a menor, competência, né? Porque o mundo condominial é um mundo muito sui generis e ele precisa ser olhado de uma maneira diferente. A gente não consegue olhar o mundo condominial de uma forma ampla, uma legislação ampla, né? É uma coisa muito sui generis, a gente precisa entender realmente o contexto daquilo tudo. Mas antes da gente partir para o carro elétrico, nós temos um assuntinho que eu adoro e que eu tinha uma visão sobre o assunto há um tempo atrás, que é também uma visão que a Natália participou disso. A gente participou de uma reunião lá na OAB de Santos, e quando a gente falou sobre Airbnb, o posicionamento era a gente entende hoje que os tribunais estão muito em cima do muro, cada caso um caso, e isso está trazendo muito problema para dentro do condomínio, e é interessante a gente ter esses dois olhares, né? Não dá para a gente olhar por um âmbito só, não dá para a gente só defender a comunidade, mas a gente tem que entender o interesse do condômino ali. Vamos falar sobre o que é Airbnb. E falando sobre Airbnb, semana retrasada, eu trouxe aqui um corretor, porque a gente sempre traz um especialista no assunto, sabe? Porque traz pra gente outros olhares, né? A Ana me telefonou e aí a gente estava falando sobre o carro elétrico, e ela falou: Andréia, olha, eu quero levar o João, porque ele falou
falou para me deu uma outra visão, um outro olhar. E esse espaço é justamente para isso. Não é para a gente direcionar ninguém para lugar nenhum. É para a gente discutir os assuntos e chegar numa solução. E para que os síndicos, além de terem algo para se basearem e algo para se direcionarem, também ter vários olhares, né? Eu acho que a gente fala ampla defesa é sobre isso, é você conseguir escutar todas as partes e chegar no denominador comum. Bem, Nath, qual é o teu olhar sobre isso? Porque depois eu descobri, eu saí daqui e descobri que Nath veio de uma família de administrador, então ela deve ter participado de muita coisa vendo a mãe. A sua mãe é dona de uma administradora. O marido agora também. Porque eu falo que o mundo condominial é um bichinho que pega, meu filho. A gente fala, mas quando a gente está lá, está a família inteira junta. Então você tem vários olhares ali. Não só o olhar do direito, mas o olhar do condômino, né? E sou síndica em casa, né? Isso, síndica. Porque ela não estava satisfeita. Bom, eu vou dar o meu olhar mesmo, porque nós não temos uma validação do STJ. Era para ter saído no início de fevereiro, mas houve uma alteração na composição da turma. Então, tá para suspender. É um processo que eu olhei, ele, graças a Deus, ele está bem instruído. Então, não é um processo que vai chegar capenga, como as decisões anteriores, né? E quando eu digo capenga, é que não analisou todos os aspectos envolvendo se é hospedagem, se é comercial, o que tem, o que não tem envolvido. Porque a primeira decisão que nós tivemos, acredito, em 2021 do STJ, ela trouxe um aspecto que o condômino, ele oferecia no anúncio. Então, era um anúncio que oferecia a lavanderia, a piscina, o serviço do manobrista, todo com esse caráter hoteleiro. Porém, nós temos situações também de pessoas que alugam quartos, então é o condômino ali com a copropriedade, mantendo a posse e alugando quartos, e também temos situações que a pessoa faz um anúncio menos hoteleiro, né? E essa primeira decisão, então, esse primeiro posicionamento do STJ, ele foi para esse caso, e além da atipicidade desse anúncio, que era um anúncio muito voltado parecia muito um hotel, teve um outro ponto, uma altíssima rotatividade. Essa pessoa, ela alugava os quartos, então permitiam mais de era um apartamento, acho que com 3 dormitórios, permitiam mais de uma família ocupar, e uma rotatividade até eu acredito que tinha em torno de 33 pessoas diferentes no mesmo mês. Então o condomínio, ele trouxe toda essa informação, esse controle de acesso, ainda que de uma forma escrita, num livro de portaria. Então foi a primeira decisão que eu me recordo que saiu ali do STJ. E desde então nós tivemos vários posicionamentos. Primeiro, que era necessário uma assembleia para permitir a locação. Então era proibido desde que não fosse permitido. Depois nós tivemos o quê? A Assembleia pode proibir. Só que eles falaram. E aí a gente começou a entrar na discussão de o que é a locação de curtíssima temporada. E aí nós temos alguns termos. Locação de curtíssima temporada, contrato de hospedagem atípica. E não foi determinado ainda pelo STJ o que é a curtíssima temporada para fugir da lei de locações. Sim. Que traz a temporada de o contrato de locação até de 90 até dias. 90 dias, que não entra no comércio, porque pro nosso ouvinte, pro nosso telespectador, a maioria das convenções condominiais traz o fim exclusivamente residencial. Então, se não é residencial, automaticamente estaria proibido. Só que a locação, ela é um direito inerente da propriedade e tem uma lei específica para isso. Exatamente. E agora nós temos as economias de compartilhamento, vulgo Airbnb, Booking, ou a locação que o pessoal fazia por jornal, no anúncio. Até vi uma condômina citando isso numa assembleia. E está trazendo esses questionamentos para os condomínios. Então, a minha visão, que foi o que a Andréa me perguntou, né? Eu vejo que, por ser o direito de propriedade, nós temos um Código Civil que defende a propriedade, né? A gente tem uma Constituição voltada para o direito de propriedade.
E quando é qualquer coisinha para intervir no direito de propriedade, a gente precisa fazer isso de uma maneira muito sólida e construída. Então, qual é a minha visão, né? E eu indiquei isso e venho fazendo e até agora não tive problemas. Primeiro, o regulamento interno para não afrouxar, para restringir alguns tipos e dificultar a alocação. Então, por exemplo, chave na portaria, não pode. Você obriga a ter um hoster, um co-anfitrião ali para fazer um controle, para mostrar para a pessoa que aqui é a lixeira, aqui é o condomínio, aqui é a academia. Porque tem gente que loca e com essa questão de chave na portaria, crachá na portaria, a pessoa não sabe nem onde fica o lixo do prédio. Eu tive situações que a pessoa deixou o lixo do lado do elevador de serviço. Então, essa é a primeira coisa, restringir no regulamento interno para buscar alguma melhoria. Não funcionou, a gente vai tendo multas, advertências e multas, porque você vai construindo um histórico para o Poder Judiciário. Olha, não foi do dia para a noite que eu restringi o direito de propriedade dessa pessoa. Você vai construindo um histórico com dados e bases. E aí, no melhor dos mundos, que nem sempre é possível o mundo do dever ser e o mundo do uma assembleia com 2/3. Essa é a melhor visão. Esse é o paraíso, né? Esse é o paraíso. Mas aí estaria tudo resolvido se você conseguisse juntar 2/3 de condôminos num Muito prédio raro. de 500 unidades para você Muito simplesmente... Muito E o que a gente faz na prática, com base no posicionamento que nós temos hoje, maioria simples em assembleia. Maioria simples em assembleia, só que nós ficamos nessa loteria do Poder Judiciário. Porque não temos escrito o que é curtíssima tempo, o que é curtíssima duração. São 2 dias, 3 dias, 5 dias, 7 dias. Então, nessa assembleia, independente do quórum que você for adotar, é importante ter alguns termos. O que vai ser considerado locação de temporada e o que é curtíssima temporada. O que pode e o que não pode dentro desses condôminos, né? E passar com a maioria simples tem sido aprovada, mas com esse histórico, né? E uma convocação, você faz um censo do condomínio. É igual, quando começa essa situação, eu falo para os condôminos, vocês têm que decidir isso enquanto vocês são maioria. Porque depois que essas pessoas que alocam por curtíssima temporada chegam próximo de 1/4, a situação começa a ficar perigosa, porque eles podem convocar a assembleia. Sim, mas você acha... a gente tem os dois... cada condomínio tem uma cultura, tá? E eu sempre defendo isso. A gente não pode generalizar as coisas. Então, obviamente, as pessoas que residem têm um olhar crítico e preconceituoso. Eu não estou defendendo Airbnb, viu, gente? Eu estou defendendo que o prédio precisa entender qual é a cultura dele. Hoje, eu tenho participado de algumas convenções de incorporadoras onde ele já entende qual é a cultura do prédio. Então, ele já está vendendo as unidades para investidores. Então, o que ele faz? Ele já regulamenta permitindo. Na convenção. Na convenção, tá? E você já deixa especificado o que é curtíssima temporada, já regulamenta quais são as necessidades e deveres dos anfitriões, porque é outro nome, não é locador, é anfitrião. Uma delas que você falou que é importante, que o anfitrião é responsável por receber seu hóspede, porque realmente eles abandonam a portaria, o hóspede não sabe nem o que está fazendo, o cara chega lá, não sabe nem para onde ele vai, isso tem que ser regulamentado. E aí nós vamos chegar na questão dos prédios mais antigos, né? Onde a convenção é extremamente precária, é totalmente generalizada. Existem entendimentos que dizem que aquilo que não é permitido, aquilo que não é proibido é permitido. Então a gente chega nesse contexto, se a convenção não diz que é proibido, é permitido. Só que também não existia, de fato, uma necessidade de você proibir declaradamente essa questão, porque essa questão não existia na época da convenção. Quando a gente fala de regulamentação pela convenção por 2/3, isso é o melhor dos mundos. Mas quando a gente vai falar em 500, 600 pessoas dentro de um condomínio, que não é um condomínio clube, não. A gente está falando de condomínios na hora da cidade. A maioria daqueles condomínios que estão na hora da cidade são 200 unidades para cima.
E a maioria daqueles condomínios na hora da cidade são pessoas que são investidoras, que eles usam a locação do imóvel dele para temporada. E já era para temporada. Era para temporada, era o cara que quer passar um mês das férias dele aqui em Santos, é o cara que queria passar o carnaval, é o cara que quer passar o ano novo. Isso já existia, de fato. Só que isso era regulamentado, isso entrava na questão da lei de locações. O que não estava acontecendo agora é porque a gente está usando uma plataforma, né? E é curtíssima a temporada. Eu tenho um condomínio que as pessoas vão lá, passam 2 dias. Tem gente que passa um dia, está usando o prédio para outros fins, né? Para não ter que ir para um lugar, né, ruim, vão para um apartamentozinho bom. E aí a gente precisa entender qual é a cultura do condomínio. Então chegando só proibindo, só tentando trazer a proibição, para mim não é o melhor dos mundos. A gente precisa entender e discutir. Quando você fala que a maioria, 1/4 de condôminos tem um interesse no Airbnb, você já entende que a cultura daquele prédio não é somente residencial. Você tem muito investidor ali. E esse investidor, de alguma maneira, ele precisa estar incluso no regulamento. A gente não pode simplesmente jogar essas pessoas fora. Estou te falando isso porque eu tive um condomínio que a gente regulamentou. Porque nós entendemos que o condomínio onde ele estava, e a grande maioria era investidor, que não fazia sentido você simplesmente proibir, porque você vai criar uma outra celeuma, inclusive de pessoas que não vão investir naquele condomínio, inclusive daqueles prédios aqueles apartamentos que vão ficar em leilão que ninguém quer. Além do que, a gente sabe perfeitamente que essas pessoas conseguem as procurações. Sim. Então, às vezes você vai com uma ideia e eles unem-se e conseguem um número expressivo para que votem, de acordo com o desejo deles. E isso é importantíssimo. Por isso que o que você comentou agora é fundamental, você observar o que é de interesse comum, na maioria também, né? Porque se eles conseguirem a procuração, você não consegue mudar. E eles conseguem, conseguem. Então, mas o importante eu acho que o importante é o debate. Essas pessoas precisam estar nessas assembleias para elas colocarem seus pontos de vista, para que eu ouça o ponto de vista do outro e que eu entenda e que eu, dali, tome uma decisão. O que eu acho extremamente errado, e agora isso vai regulamentar, que a Natália vai falar que o número de procurações, era outro assunto a gente falar. O novo Código Civil, né? Mas ainda vai mudar, mas não mudou. Não mudou. Então, eles continuam. Não mudou. As procurações. As pessoas precisam participar desses debates, sabe? Não precisa ter medo da Assembleia, ela precisa ouvir o outro lado. Até para ela ter como decidir. Eu sempre, no condomínio, ao longo desses 11 anos que eu trabalho com condomínio, eu percebi que chegar com os 2 pés no peito não é bom, não costuma funcionar. Não. E por isso, Andréia, que eu falei no início de regulamentar por meio do regulamento isso, interno. É a melhor coisa. E aí a gente vai ou afrouxando ou não e vai indo de acordo com a necessidade do prédio e os incidentes que vão surgindo. Porque se você eu entendo, às vezes a gente pensa em governar para a maioria, só que a maioria não vai na Assembleia. E aí a gente, qual que é o quórum que normalmente nós vemos em Assembleia? Pessoal que não está interessado em aumentar o condomínio, que fala que tem que enxugar a máquina. Se eu ganhasse R$1 cada vez que eu escuto que tem que enxugar a máquina. E também as pessoas pelos próprios interesses. Gente que está com vazamento, tudo. Então, por isso que eu vejo. Eu acho que toda vez que a gente faz uma interpretação extensiva para restringir direitos, é uma coisa muito complicada. É uma norma da hermenêutica jurídica, isso, né? Você não interpreta de forma extensiva para restringir direitos. E quando você não tem a proibição expressa na convenção condominial de locação por curtíssima temporada, de Airbnb, de fim de semana, você, na verdade, você está interpretando que esse tipo de locação é um comercial. E nós não temos isso ainda definido. Declarado. Então, eu vejo que, por isso que eu falei do censo do condomínio. Exatamente. Como que funciona? Quais são as nossas principais dores nesse prédio? É uma entrada, saída? É desrespeito do condomínio, do condomínio não, do funcionário da portaria? Eu tive em um curso uma vez que um prédio teve uma solução muito interessante. Mas por quê? Porque existiu debate e participação dos interessados. Existia um funcionário que ficava responsável por fazer esse controle de acesso de locação de curtíssima temporada e era uma despesa que era rateada só entre essas unidades.
Então, eu achei resolvido o problema. Resolvido exatamente o problema isso. naquela solução. Sim. Mas por quê? Porque houve diálogo. Não teve uma presunção de eu não quero esse tipo de gente. E assim, eu faço uso de Airbnb várias vezes. Meus eu filhos gosto de também. viajar nessa modalidade. Esse tipo de gente. E também do pessoal que investe entender que existem pessoas lá que estão morando, que estão dormindo, que não é porque você é dono que está dentro das suas quatro paredes que você pode porque fazer você o que fragiliza você quiser. e você impacta toda uma área condominial, né? E outro ponto que nós temos, principalmente em relação aos prédios de orla, é que o fato de você proibir numa convenção, você pode estar até desvalorizando o imóvel. E aí mexe mais ainda no bolso. Então, regular, eu não gosto da ideia de proibição, a não ser que você tenha um senso assim muito específico. Quando a gente vai falar, por exemplo, de um prédio numa área e são 9 unidades, sabe, por andar, porque a gente tem muito disso ainda. A gente tem uma área aqui de Santos que são prédios exclusivamente 9 apartamentos, um por andar. Aí nesse aspecto, quando você coloca um Airbnb ali, você fragiliza demais, porque eles não têm essa estrutura para poder acatar, e você fragiliza demais. Mas quando a gente está falando realmente, por isso que eu falo, e você também falou muito bem falado, quando a gente fala da cultura, a gente tem que se olhar para o condomínio, para aquela comunidade especificamente, para justamente você regulamentar. Porque... mas isso, aí a gente volta no que a Ana falou, mas isso depende muito da participação, porque Tem o que a ter. gente vê na prática? A pessoa passa a procuração, não se dá nem ao trabalho de ir numa assembleia e expor, escutar a dor do outro, porque a gente tem um problema muito grande em condomínio, a gente se reúne em regra uma vez por ano. E aí vira o muro das lamentações, a assembleia. Então você tem gente que não se conversou durante um ano porque não quis, e cansa, porque não viu. Porque fica uma assembleia extensiva de um assuntos que não... E outro ponto, ao meu ver, você traz uma assembleia extraordinária para isso. Entendeu? Uma assembleia extraordinária. Você sabe que na minha administradora... Não vai colocar numa ordinária. Na minha administradora, toda administradora dá ordinária, né? Sem custo. A minha administradora dá uma ordinária e uma extraordinária. É a minha forma de contribuir para que as pessoas... Boa, Andréia, reforça isso, por gentileza. Para qualquer prédio. Para qualquer prédio. Gente, olha. Eu dou. Olha, na Silva Santos, isso. na Silva Santos, todo e qualquer contrato. Nós fazemos assembleia sem custo nenhum, na ordinária e uma extraordinária. Por quê? É a forma da gente contribuir para o debate. Eu acho importantíssimo... nós temos mais assembleia, é importantíssimo o debate, não importa qual seja, mesmo que tenha briga, é a hora de você ouvir o outro e a hora de você falar. É numa assembleia, obviamente não questões muito pessoais, mas essas questões, né, tem que ser debatido. Assembleia ordinária, uma vez por ano, é muito assunto, as pessoas chegam uma hora que desistem, vão embora, aí vem aquela coisa do assunto geral, ninguém mais quer, acabou. Que é isso que você ouve, acabou, eu tenho que votar, não tenho, então eu vou embora. Então, muitas vezes, esses assuntos que são debatidos nessas horas que são conversados, as pessoas já foram embora. É isso que eu ia mencionar. Eu acho que o diferencial sempre é a convocação de assembleia. As pessoas se perdem, o síndico tem a tendência, os síndicos são tendenciosos a ouvir o conselho, principalmente, ou moradores, e colocar todas aquelas questões do ano ou dos últimos meses naquela pauta, e não dá. A assembleia não é produtiva, reduz aquela pauta, faz 3, 4 itens no máximo, no máximo. E quando for, principalmente sobre esse caso de Airbnb, procura colocar o máximo de informações, o que será votado, para chamar a atenção. Porque eu acho que o pulo do gato é isso. A gente faz a pauta e subpauta, né? A gente faz a pauta, a discussão, e aí a gente faz subpautas. O que vai ser discutido. Eu também tenho esse hábito de fazer isso, principalmente quando é um condomínio muito grande, que você vai reunir 300 pessoas, que você acha que vai reunir 300 pessoas, no fim vão 10, vão 15, não, mas Airbnb foi um assunto que gerou bastante polêmica. E também muita procuração, né? Então a gente tem aquela coisa de achar que tem muita gente, você fala, nossa, 60 pessoas. Mas, por exemplo, quando você faz uma assembleia e você menciona, olha pessoal, nós estamos... A nossa opinião, queremos dizer que não precisa mencionar nomes, unidades, tivemos tal e tais das intercorrências. Em cima disso, o que vocês decidem?
Porque quando você chama aquela assembleia, tem um histórico. Você não chamou à toa. Sim. Ou é solicitação, ou é reclamação. Menciona os casos positivos e negativos para que votem. Então, em cima, tem argumentos para chamar aquela assembleia. Com argumentos, com histórico. Geralmente, o conselho, o que o síndico observa, ganha. Geralmente, porque você está embasado. Eu quero saber se você já passou, se você tem condomínios onde você tem questões de Airbnb, mas antes eu preciso falar que Bruno Brandi está. Meu lindo está aqui, participando. Ele me chama de tia, tu soube disso? Não fala isso, para com isso. Chamo. Essas coisas a gente não fala. Chamo. Eu encontrei com ele numa reunião do BNI, eu falei, oi Bruno, você lembra de mim? Oi tia! Acabou comigo. Que ódio. Bruno. Acabou comigo. Tia, Bruno. senhora. Não, mas ele me chama de tia porque eu conheço eles desde pequeno. E o meu filho frequenta a casa deles e me chamou de tia. A Vânia, Vânia, sua mãe? Ah, pelo sobrenome. Boa noite, Vânia. Falamos sobre você agora. Ah, o Aldo fofo. Ai, o Aldo, tu vai voltar aqui já já. Já já vou te chamar. O Aldo tem tanto o que dizer, né? Ele é uma sumidade. Eu ia te passar o contato do Aldo, do elevador. Essa semana O Aldo me ajuda muito. Vou te passar o Aldo me contato do ajuda elevador. muito. Não vou esquecer. Tem uns nomes, né? Omitis Smith, é isso? Omitis Smith, 350. Henrique Melo Oliveira, Gustavo Santos. Todos aqui dando boa noite falando. Quem tá Antônio muito Ricardo quieto? Lourenço. Antônio Ricardo é seu pai? Ah, é. Quem tá muito quieto é o João. O João tem tanto a dizer. Vamos falar, a gente vai acabar o assunto, João. Você acha que isso impactaria? Vamos levar. Primeiro você me responde, Tá, se você passa por isso, e depois você vai me dizer o que você acha, se isso impacta na apólice. Esse tipo de questão. Olha lá, já coitada, sem sair. Aqui é assim. Você quer saber se eu A já gente tive... me manda roteiro, mas só para não seguir o roteiro. Você quer saber se eu já tive casos como Isso, assim? se você tem esse tipo de questão dentro dos condomínios que você... Ela mencionou isso, mas é assim, comigo deu certo. A convenção, o pulo é a convenção. Sim. Esse condomínio é residencial, pronto, acabou. Já não tem nem o que ser dito aqui. Tá ok? Vocês solicitaram uma assembleia, mas aqui a convenção de vocês menciona que o condomínio é residencial. Tá ok? Esse é o entendimento do presidente da OAB de Santos. Esse é o entendimento. Residencial é residencial, tá proibido. Isso. Então, mas a gente está percebendo que o tribunal está indo... Então, não tá bem assim. Então, quando o tribunal realmente ficar bem assim, aí outra coisa. Por enquanto, eu consigo eliminar essa polêmica, dizendo, senhores, está claro? Condomínio é residencial, então não tem nem como, eu só trouxe esse assunto em pauta, porque foi solicitado, quem se pode ou não locar, então, no momento, a princípio será isso, ok? Residencial, não temos o que questionar, então tá bom. É que nem todo mundo está disposto a judicializar a questão. Então. E isso que é o bom da nossa lei dos carros elétricos, porque do jeito que ela está, vai existir uma judicialização maior e todo mundo vai ter que sentar na cadeirinha, colocar a cara no livro e ler. Isso é ruim, porque nós temos uma insegurança, passamos por um período de insegurança, mas é bom porque é mais cabeça pensando nisso e é mais gente estudando. Então, enquanto não existe, muitas vezes as coisas funcionam nos condomínios porque ninguém está disposto a judicializar. Até o momento que tem um que já é advogado, é estudante de direito e judicializa essa questão. Aí o Poder Judiciário vai e analisa tudo. Eu, novamente, eu sou uma pessoa que eu particularmente, eu sou muito chata com barulho. Eu gosto muito de paz e calma. Se eu pudesse morar num sítio, não há praia, eu moraria num sítio, numa praia. Mas eu também vejo o direito de propriedade. E se não está afetando a cultura desse prédio, se não está afetando de forma negativamente o impacto, porque às vezes é o que a gente fala assim, não dá para ser cara crachá no condomínio, você tem que ver a cultura do prédio, o perfil de moradores, se são moradores mais idosos, mais antigos, se é uma portaria, imagina isso num prédio com portaria eletrônica, com portaria virtual.
Eu tenho. No Prédio com Airbnb. portaria virtual. Então, assim, você tem uma dificuldade de controle. Ou então, muitos prédios que não tem zelador, só tem um funcionário faxineiro. Então, assim, você tem que adaptar a norma Exatamente. de acordo com isso. Mas esse entendimento da Ana não está errado. Esse entendimento, muitas vezes, é o que prevalece no Tribunal de Justiça. Agora, a questão do condômino, né? O que você tem que fazer quando eu vejo isso? Porque eu gosto de investir em apartamento para Airbnb. Eu gosto disso. E eu gosto de usar o Airbnb. Então, quando algum cliente me fala, eu falo assim, traz as atas dos últimos 5 anos do prédio. Aí os corretores de imóveis não gostam muito quando a gente faz essa pergunta, né? Traz as atas dos últimos 5 anos. Quando eu fui comprar, eu vi, e o corretor não estava querendo me entregar, eu falei assim, tá bom, fui no site do Tribunal de Justiça e achei nas ações de cobrança. E tinha uma determinação que quem era locador, assim, quem usava para locação de temporada, não podia usar a garagem do prédio em feriado prolongado. E já estava há 3 anos. Falei assim, se eu judicializar isso, provavelmente eu vou ganhar. Mas aonde Porém, que tinha essa informação? Nada, não estava em nenhuma das atas. Foi deliberado que quem usava, só o morador poderia usar condômino morador residencial, né, permanente, que poderia utilizar as vagas de garagem suficiente coletiva. As vagas de garagem em feriado prolongado. E você não acha que o corretor está falando do corretor? O Thiago Jardim é um corretor de imóveis e ele vende muito imóvel para quem é investidor. E aí eu estava perguntando qual era a postura dele. E ele me falou realmente uma postura inversa, que é muito importante. O corretor, quando ele vai vender um imóvel, que você entende que o cara tem um fim para Airbnb, você precisa necessariamente, até pela prestação de serviço que você está dando para o investidor, saber se aquele prédio tem condições de você fazer isso. Se não tem impasse, se vai dar problema, se não vai dar problema. Esse é o ponto principal do corretor. Preocupam-se com isso. Não, ela está falando que, inclusive, o dela não queria nem entregar as últimas atas. Exatamente. Então, assim, é uma questão quando você vai... E aí parte do investidor também falar a verdade para o corretor de imóvel, porque assim... você vê, se tiver proibido, aí lascou, né? Se você vendeu uma coisa e estava proibida numa ata, aí complicou. Mas você consegue ver essa tendência de reclamações aonde? No assuntos gerais. Sim. No assuntos gerais, onde não se vota nada. Mas é onde se reclama tudo. Onde se reclama de tudo, você consegue ver essa tendência. E foi nos assuntos, nesse prédio que eu estava analisando comprar ou não, foi dentro dos assuntos gerais que tinha essa aberração da garagem. Que não pode. Não E tem aí, uma só que, data assim, específica. Isso já tinha 3 anos. Eu vou comprar, vou investir numa coisa que eu vou ter que judicializar numa cidade que tem o judiciário devagar. Sim. Não, vou procurar outro. Então, assim, é importante o investidor acompanhar a tendência do mercado. Então, por isso que é importante a participação em assembleia. Porque se não participa na assembleia para ter essa reclamação, você não consegue ter uma tendência. Porque às vezes o condomínio está tudo tranquilo, ninguém está falando disso. Mas muda o síndico, muda a administração. E aí, infelizmente, pode mudar o posicionamento, porque é o que a Ana falou. Normalmente o síndico e o conselho vai levando essa direção pela participação, pela campanha de educação, pelas informações que são divulgadas, vai criando esse caminho de proibição do Airbnb ao invés de regularização. Exatamente. Exatamente, André. Você traumatiza a comunidade desnecessariamente. Né? Eu não estou defendendo o Airbnb. Não, a gente está olhando o olhar. Existe esse olhar, existe esse interesse. E talvez seja comum do condomínio. Muitas vezes, se você entender como é que é o olhar do investidor, muitas vezes o condomínio fala, isso faz sentido. É melhor eu ter aqui um investidor que vai comprar, que vai investir em apartamentos que estão inadimplentes e que vão virar adimplentes e que a gente consegue chegar ali no meio caminho. E faz parte disso, eu acho que é o olhar mesmo. Eu só tô... Você sabe que tá travando, né? Então, tá. Tá travando? Tá. Novamente? Tá travando novamente. A internet do prédio deu uma... Não sei se choveu. Mas Se falarmos com o síndico desse prédio, por que a internet está oscilando? Eu também O que acho. será que ele fará? E aí, Tudo fala com o síndico, né? Síndico aqui do condomínio. eu também quero o síndico daqui do condomínio. E o síndico do condomínio, por favor. É uma gestão interna. Vamos. A Ana já. Então, o que será que ele fará? É responsabilidade do condomínio? E isso dá umas encrenca, isso dá umas boas encrenca. Mas, João, você com o olhar de corretor de seguro, porque a gente sabe que tudo que gera
mais responsabilidade para condomínio. Necessariamente, se você quer blindar o seu condomínio de futuros problemas, eu falo que quando tudo dá errado, o seguro precisa dar certo. Não é? Com certeza. Quando tudo dá errado, a última solução... Eu tenho uma palestra que eu falo que é de blindagem condominial, que a gente ensina os síndicos a realmente lidar com condomínios de uma forma preventiva, né? Então, você vai contratar, você analisa contrato, faz escopo de obra, você treina os funcionários, olha toda a legislação. Então, é uma forma de você blindar. E aí, tudo isso deu errado. O teu seguro tem que dar certo. Então, você precisa entender e mais ainda. Nós temos que lidar com corretores seguros que são especialistas na área condominial, porque você, melhor do que ninguém, pode até explicar que é um mundo totalmente diferente. Embora as coberturas sejam ali, né, base do que está ali, mas o corretor de seguro também, ele precisa ser especialista, porque ele vai olhar, ele tem que ir lá também, o seguro precisa ser específico, não pode ser uma coisa genérica para todos os condomínios, né? Correto. Para cada prédio, cada condomínio vai ser uma cobertura específica de acordo com a real necessidade daquele condomínio. O que eu mais costumo pegar são apólices ou que estão com coberturas a mais ou que estão com coberturas faltantes. Alguns dos prédios, quando chegam a mim, está com um prêmio, né, para ser pago de 20 mil, com coberturas que não têm a real necessidade de estar naquela apólice. Quando eu faço a cotação e coloco as coberturas de acordo com a necessidade do prédio, de 20 cai para 12, cai para 13. Às vezes a síndica até me questiona, mas está certo isso? Está com cláusula de valor de novo? Eu vejo. Está tudo certinho? Eu vejo muitas vezes o inverso. Muitas vezes, o seguro condominial, a única cobertura que é obrigatória por lei é a de incêndio. É a de incêndio. O isso. resto incêndio, é só raio, prevenção. explosão. Correto. Né? E justamente essa é a cláusula mais... como é que eu vou dizer? Que onera no custo, você diz? Polêmica. Polêmica, Tá. porque se o corretor de seguro não souber fazer aquela malditinha daquela Então. continha, ou você vê muitas vezes coberturas que não cobrem nem um apartamento. Correto. Você tem que pegar, na verdade, a metragem da área total do prédio, das unidades, multiplicar, mais o custo de reconstrução, Sim. obra, fundo de demolição, para saber o valor total dessa cobertura básica. Mas voltando ao assunto das apólices. O que eu mais pego é essas apólices com erros de cobertura. Então, tem que sempre passar o melhor custo para o síndico e colocar as coberturas de acordo com o que o prédio necessita. Você, como corretor, quando você... É uma pergunta totalmente nova e, sinceramente, uma dúvida minha. Quando a gente fala de regulamentação do Airbnb, a gente fala de maior rotatividade... Opa, voltou. Quando a gente fala de regulamentação de Airbnb, nós vamos falar de mais rotatividade de pessoas dentro do condomínio e talvez maiores responsabilidades. Tá. Você acha que isso impactaria diretamente uma apólice de seguro? Não, com relação ao Airbnb, não vai ter um impacto direto no custo da apólice do prédio. Tá. O que vai onerar uma apólice é você melhorar uma guarita, colocar equipamentos de monitoramento com um custo maior, que vai fazer com que você aumente a cobertura, por exemplo, de dano elétrico, que é uma cobertura que onera muito na apólice. Se você pegar qualquer apólice sua e for verificar as coberturas item a item, o dano elétrico é o seu maior custo numa apólice de condomínio, entendeu? Então, se você fizer também uma modernização no elevador, colocar um elevador melhor, você vai ter que automaticamente aumentar a cobertura para garantir ali uma placa, um inversor de frequência. Então, isso acaba, nesse sentido, aumenta, mas o Airbnb não vai aumentar. Entendi. O que é mais caro, o que onera mais é uma placa de elevador, não é? Isso. Sempre quando O item mais caro É o dano elétrico, né? É o dano elétrico. Quando tem uma subtensão na rede elétrica, uma oscilação, que vai queimar ali primeiro vai ser o inversor ou a placa. Geralmente eu ligo, quando eu estou fechando, eu ligo para a empresa e pergunto, quanto é uma placa desse elevador? Que aí Pra você poder coloca, ter ideia. você coloca no dano elétrico. Muitas vezes o cara vai lá, coloca 20 mil reais de dano elétrico, isso não vai cobrir nem a placa não do cobre elevador. nada. Eu me direciono muito pela placa. A placa ela tem um custo médio aí de 25 a 30 mil, uma placa de Em inversor. contrapartida, eu já vi prédios pequenos com um portão, e aí tem o dano do portão, Tem, 60 tem. mil reais. Eu falei, gente, mas que portão é esse?
Mas aí É totalmente, gente, é um negócio tão... interesse do síndico em fazer essa voz. Como é que será essa Não sei, eu não sei, mas eu acho que tem um pouco mais da intervenção do corretor, de explicar o que significa. Porque quando a gente fala dessa cobertura específica que você está citando do portão, às vezes pode ser um prédio de 3 andares, um portão elétrico, mas dentro tem um morador que tem uma Porsche. Então, um exemplo, o dano em si não é só no portão, mas o portão causar o dano no carro. Que aí a gente está falando de um RC, de uma responsabilidade civil do condomínio. Um sensor falhou, por mais que seja um prédio de 3 andares, bateu numa Porsche, pegou na porta, não amassou. Aí 60 mil é plausível para contratar nesse sentido. Mas você entender se tem uma Porsche ali, né? Não, sim. Puxa, assunto, o carro. Carro elétrico, vai. A gente já que foi falar pro carro, já que a gente chegou na história da Porsche, Tá. Nós estamos aí, essa semana, se você olhar a internet na área condominial, só se falou em carro elétrico. Sim. Só se falou na legislação sobre isso. Eu quero que você dê uma pincelada sobre essa legislação, uma pinceladinha, e a gente vai falar sobre o teu olhar como corretor de seguro. O que foi a legislação? Bom, a legislação, ela foi o quê? Garantiu o direito do condomínio de instalar o carregador elétrico na garagem privativa, e o condomínio só pode negar com base em normas técnicas. 6 artigos é o que temos para... Sobre isso. E vocês, e só faltou vocês que lutem. Só faltou assim, e vocês que lutem. Né? A gente já deu uma pincelada sobre o assunto semana passada, falamos um pouquinho sobre a parte técnica, já falamos que isso vai para os tribunais aí, porque as pessoas... existem muita fanfic. O bom da internet é que a gente tem muito conteúdo ali, né? Mas também a gente tem muita fanfic. E o que a gente quer entender é se essa instalação de carro elétrico dentro do condomínio, isso vai gerar um impacto diretamente na apólice do seguro? Sim e não, aí depende. A gente tem que verificar, quando vou fazer a cotação, eu analiso sempre o perfil do condomínio, para poder contratar a cobertura de dano elétrico de acordo com o que o prédio realmente necessita, que foi aquilo que eu citei. Qual que é o custo para a instalação? Qual que é o custo desse equipamento? Quanto que vai me custar se ele sofrer um curto-circuito e queimar o equipamento? Qual que é o custo de um equipamento desse? Suponhamos que um equipamento desse para você fazer a instalação é 50 mil reais, 100 mil reais, 150. Então eu vou acrescendo esse valor na cobertura de dano elétrico. E na cobertura do incêndio, necessariamente? Pela bateria de lítio. Isso, esse é o assunto que todo mundo quer saber. Essa é a questão. São 2 opções. Por mais que a lei ela foi promulgada agora em 2026, acredito que tenha 2 opções. Ou a instalação ela fica sob responsabilidade do condomínio, ou a instalação, que é o direito adquirido dos moradores, para eles fazerem a instalação, correto? Tanto o prédio quanto o condomínio, tanto o condomínio quanto o morador podem fazer a instalação. Geralmente é o morador que faz. O prédio não está fazendo. Não. Ah, você quer então toda a infra, RT, tudo por sua conta, ok? Porque aí só faltava essa? Só faltava essa? Porque não pode os outros condôminos pagar por essa despesa. Não, tudo bem, porque assim, tem 2 opções quando a gente fala com relação ao seguro. Vai cobrir o carro, a bateria de lítio, como é que vai ser pago? O que acontece? Na apólice de condomínio tem uma cobertura chamada responsabilidade civil garagista, ou RC Garagem. Se a instalação for de responsabilidade do condomínio, foi o condomínio que instalou o equipamento, e por conta disso teve uma subtensão, teve uma falha do aparelho que causou um dano num veículo e decorrente disso teve um incêndio que se propagou na garagem e danificou os demais carros, vai estar garantido nessa cobertura de responsabilidade civil garagista. Isso quando a responsabilidade pela instalação é do prédio. Aí tem uma outra questão. Quando a instalação é de responsabilidade do morador e esse equipamento ele causa o incêndio, aí a responsabilidade é do morador. Aí ele tem que ter a apólice de residencial dele com a cobertura de RC Será familiar. que talvez uma das cláusulas normativas sobre esse aspecto a gente poderia obrigar o condomínio a ter um seguro? Então, mas aí qual é o valor? Porque nós conversamos Super muito barato. sobre isso. O que ocorre? Nós estamos falando, o carro está abastecendo, né? Ele colocou lá... A Natália tá com a linha assim, com a carinha Não, assim. olha que interessante. Eu acho que a Não. Natália vai ter a mesma questão que eu, que tá aqui na minha pontinha da língua. Pode Mas vamos falar. lá, vocês não... Mas deixa eu só concluir esse assunto, essa parte. Aí ele tá, tudo bem, tá carregando, o carro, né, tá carregando, explodiu. Deu um problema na hora... Aí tem que ver, o equipamento foi colocado pelo prédio ou foi colocado pelo condômino.
Não, o carro simplesmente estava lá parado na garagem e de repente explodiu a bateria de Mas lítio. a gente precisa entender nesse contexto todo, não sei se é o que a Natália está pensando, que essa garagem é privativa. E aí a gente Mesmo já assim, sai um pouquinho desse aspecto aí do seguro garagista. Então, mas olha, aí ele tá na garagem dele privativa, tá lá, explodiu. O dano não tem como apagar esse Porque fogo. o dano não vai ser só Não naquela tem como garagem apagar esse privativa, fogo. o dano vai ser no condomínio. Muito. Isso. E aí, o seguro do prédio vai É isso que eu arcar? quero saber, o seguro do prédio pagaria? Tá, vamos lá. Nesse cenário que a Ana está falando, o carro está estacionado na sua vaga privativa e não está carregando, só Não. está estacionado parado. Esse carro entrou em combustão por conta da bateria de lítio. Qual que é a responsabilidade do prédio? Nenhuma. Então, assim, a responsabilidade por indenizar é do morador. Tá. Ele tem que ter o seu seguro de casco, que é o seguro automóvel. Sim. Então, o automóvel ele vai cobrir o dano tanto no carro do morador, né, na cobertura básica, e na cobertura de IRC de danos materiais causados a terceiros, vai cobrir, que é o RCF. Porém, esse camarada vai ter um RCF de acordo para indenizar um prédio, porque quando a gente fala de um incêndio com bateria de lítio, a gente sabe que o lítio, para você apagar um incêndio, é basicamente impossível, não apaga. Então, esse fogo ele vai se propagar por horas. Então, fora o dano que vai ter na estrutura do condomínio na garagem, vai ter nos demais veículos. Aí, João, mas então, se ele não tiver o seguro, o prédio vai ficar no prejuízo? Não. Aí entra a cobertura de RC garagista. Independente se a responsabilidade foi do prédio ou de terceiros, o responsabilidade civil garagista do condomínio ele vai cobrir a parte estrutural do imóvel do condomínio, da garagem só. E vai subrogar o direito para cobrar esse camarada que causou o incêndio, entendeu? Não, mas os carros que foram afetados, Não vai ter os cobertura, apartamentos porque- dos primeiros do primeiro, segundo andar que foi afetado, os todo danos... Não, vai ser indenizado na cobertura básica e não RC garagista. Porém, os veículos não. Aí vai ter exclusão, o camarada que tem que ter a pólice dele lá para pagar. Nath, Qual que é a orientação que a gente agora tem costuma os- passar? Aumentar a cobertura de RC garagista, para no mínimo 1 milhão. Você sabe Mas que tem... existe RC garagista para... Então, Não, então, mas se Eu o não camarada, tenho se o camarada tiver o RC família, tiver a pólice de residência dele, beleza, tá com a cobertura de responsabilidade civil familiar, ela indeniza esse tipo de Mas situação. então vai impactar o custo do condomínio, porque quem vai arcar com esse aumento da pólice são os condôminos. São todos os Sim, condôminos. porque é um risco comum Geral. para todos. E nós É uma não prevenção temos- geral. E o síndico A orientação. Vamos lá, é um risco para todos causado pelo interesse individual de um condômino. Correto. É. É um risco para todos causado pelo interesse individual de um condômino de colocar isso. E a gente ainda está passando, a gente está esquecendo de um ponto, não sei se estamos esquecendo ou se ainda não conseguimos chegamos chegar lá. lá, mas que esse conduíte do relógio dele até a garagem dele, até a casa dele, passa pela área comum do prédio, que é dentro das paredes e fora da garagem. Sim. E fora da responsabilidade civil do garagista. Então, assim, é um impacto porque a gente vai ter um problema de custeio e de rateio, porque o seguro é uma despesa ordinária. Sim. Mas isso é uma despesa ordinária causada por um condômino, que na maioria das convenções está previsto o quê? Aquele que gerar um custo será o responsável por arcar. Exatamente. Então, você vai começar a ter um problema contábil nas administradoras. E o que a gente está falando agora é sobre a legislação diz garagens privativas, você custeia, você faz. E a gente está mostrando que não é só sobre isso. Isso vai gerar, isso necessariamente acaba gerando impacto financeiro, que é o pior de todos, né? Que todo mundo aqui reclama, que não quer aumentar condomínio, é um impacto financeiro em relação a toda a comunidade. Basta um instalado. E aí, uma pergunta para você, João. Deixa eu ver se a Andréia me permite. Lógico que permite, o João está aqui. O seguro, ele vai, o seguro do prédio, não o seguro Do morador. do querido, do Alecrim. Então, assim, o seguro, ele vai mandar alguém fazer essa vistoria para analisar a qualificação técnica, ou ele vai exigir uma anotação de responsabilidade técnica, ou não? Como que vai partir das seguradoras analisar a segurança ou não? Porque, assim, a RT é uma RT, ela pode estar garantindo alguma coisa ou Garantindo não. nada. Tá. Ou não. Porque qual é o meu receio? Às vezes eu já vi negativa de seguradora de incêndio
porque o prédio estava sem AVCB. Só que a seguradora não perguntou se tinha AVCB. E não tem cláusula E não tem cláusula nesse sentido. Vai ser operado dessa mesma forma? Qual que é a tendência das seguradoras de exigir documentação com relação ao carro elétrico, ao instalador de carro elétrico? O que eu tenho feito como corretor quando pego algum condomínio que tenha instalação ou que pretende instalar? Em curso de vigência, você pode solicitar uma vistoria ou formalizar por e-mail para a seguradora para ela poder dar uma explicação sobre aquela situação e conforme as condições gerais falar, vai cobrir aqui, vai recusar, o corretor ele consegue pegar... O vistoriador é capaz de... O vistoriador seria mais um momento de renovação, porque geralmente o que acontece? O seguro de condomínio ele parte do princípio da boa-fé. Então, se tiver um sinistro lá na frente por conta de um curto-circuito nesse equipamento, óbvio que a seguradora ela vai exigir um laudo, vai exigir um ART, ela vai verificar se o equipamento ele foi devidamente instalado. O que eu vejo como corretor, que era o que eu estava comentando com a Ana, que a maioria da galera não fala a realidade nua e crua. Ao meu ver, estando tudo ok, tudo certinho e seguindo os padrões, não vai ter uma recusa, tá? Isso vai ser indenizado normalmente dentro do valor da cobertura contratada. Então, interessante, resumindo, se o meu prédio tem um carregador, é interessante eu avisar. Isso. A seguradora se já tiver com a que... apólice em curso, comunicar a seguradora, formalizando por e-mail, o corretor ele consegue formalizar. Sim. E tá com toda a documentação daquele equipamento em dia. É que nem quando você tem um curto-circuito, um dano elétrico que atinge o teu para-raio. Se você não tiver com a manutenção do teu para-raio em dia, não vai ter cobertura, vai ser um risco excluído, entendeu? Então, se você tiver em conformidade, tudo ok, não tem o que temer, ao meu ver, tá? Isso está nas condições gerais. Perfeito, faz sentido. Agora eu tô aqui pensando na legalidade do condomínio poder exigir esse seguro do condomínio. Exatamente. Então, que o valor, mas você vai a gente regulamentar o valor. Não, o valor para mim é evidente que o condomínio pode executar. Que o condomínio pode ratear esse valor a mais da apólice só daquele que causou o aumento. Agora a questão é, quando o condômino vier com a solicitação do carregador de carro elétrico, eu como condomínio, posso falar, cadê a sua apólice residencial? Pode. Eu não pode. Então, entra no termo você que... pode? Você pode? Porque um exemplo, quando... Então, cadê a sua apólice? Tem? Qual o valor de cobertura? Ele pode ter qual o valor dessa cobertura? Com base em quê? Em qual lei? Tá. É que eu tô aqui na minha cabeça. Quando eu vou fazer um seguro residencial para algum morador, ele fala, eu tenho a apólice do meu condomínio. Eu pego a apólice, solicito a apólice do prédio, né, já para deixar ele arquivado, e falo, você tem a cobertura básica, porque por mais que a responsabilidade do incêndio se origine no seu imóvel, numa área comum e atinja o seu apartamento, toda a sua parte estrutural vai estar coberta na garantia básica do prédio. Mas isso nem todo mundo sabe. Então, na hora de eu contratar o seguro, não tem por que eu contratar a mais pro cara, sendo que ele já está garantido estruturalmente ali na porta do prédio. Só vai pegar a então, parte só vou contratar para ele o conteúdo. Tu entendeu? Então, por que não pode? Pode. Só estou te perguntando. Você tem algo para mitigar o risco caso aconteça? Que foi aquele assunto que você falou inicialmente da apólice. A apólice vai blindar tanto o patrimônio da pessoa que causar o sinistro quanto do condomínio. Então, se ali todo mundo mora junto, é interesse de todos, por que não? É só um diálogo. Fala, você tem apólice, é interessante, tô vendo aqui que você tem 50 mil, mas essa vaga aqui, o seu carro a bateria de lítio não vai pagar. Você prefere derreter o seu patrimônio para indenizar e ter um processo nas costas, ou pagar R$100 a mais anualmente numa apólice para você aumentar sua cobertura de RC familiar para $500 mil, $1 milhão? Eu acho que é um diálogo simples, né, ao meu ver, para falar com o morador. É básico e direto. Que são interesses de todos, né? Porque ainda não aconteceu, mas que nem eu comentei com ela, uns 4, 5 anos atrás, teve um episódio de incêndio num prédio grande aqui em Santos que eu atendi. E foi no subsolo, mas o carro ele não era elétrico, ele era um carro manual. Simplesmente pegou fogo o carro e atingiu mais 3 veículos ao redor que deram perda total. O cara não tinha seguro, só que a responsabilidade nesse caso não foi dele. Aí como é que ele comprovou? Ele fez um laudo, aí teve que puxar as câmeras do subsolo, aí viu que um exaustor, algo pertencente ao prédio, entrou em curto, caiu no carro, como o carro já estava quente e pegou fogo. Depois eu conto.
Não era meu. Aí Mas a gente tá foi falando, bom. isso porque era um carro motor a gasolina, a gente tá falando de que na época foi uma indenização de 450 mil. 3 veículos mais a reconstrução do subsolo. Mas quando a gente fala do seguradora, a seguradora, quando ela vai fazer o cálculo do valor é sinistro que fala? É do prêmio? Tá. Ela pensa na possibilidade. Ela Sim. pensa no grau de risco daquilo acontecer. Sim. Quando você fala, nesse caso, o grau de risco disso acontecer é muito baixo. Então, você vai pagar você paga menos, bem menos. Será que as seguradoras não vão aumentar esse... Vai. Ela aumenta conforme a sinistralidade. Então, um exemplo. Sinistralidade. Palavra bonita. Né? Ela aumenta conforme a sinistralidade. Então, ainda ela não tem estatística de sinistralidade para esse tipo de evento. Então, conforme for aumentando, não é que ela vai aumentar a cobertura que está indenizando aquele evento. Porque o risco vai ser maior. Vai ficar mais caro. É que nem dano elétrico. A gente, 3, 4, 5 anos atrás, a franquia de dano elétrico era R$1.000. Hoje em dia, se você pegar qualquer apólice sua de condomínio, a franquia é 4.000, 4.500. Então, com o tempo, óbvio que tem que ter... Eu concordo, tem que ter um reajuste. Mas aproveitem agora, que não tem. Olha, vai chegar. Vai chegar, conforme aumentar a sinistralidade. Vai chegar, gente. Vai chegar. O pessoal da área atuarial, né? que É faz atuarial, esse isso. cálculo. Não tem dados ainda, né? Não tem dados, é isso estatística. aí, correto. Não tem estatística. Mas quando tiver... Porque faz sentido, né? E é um caminho que não vai ter volta, gente. Se a gente olhar o cenário mundial, nós precisamos se adaptar. Nós na área condominial, porque é onde as pessoas moram e para onde esses carros vão, se a gente olhar o cenário mundial, a gente vai entender que isso é um caminho sem volta. Sim. Só que ontem mesmo na reunião de direito condominial da OAB, o Rodrigo Carpati citou que ele está estudando, inclusive com a legislação, a gente chama de legislação alienígena, né? Mas que na China está proibido em local de subsolo, não faz em subsolo. Na Argentina, a mesma coisa. Então, existe uma tendência mundial de proibir a instalação em subsolo, que não está na nossa lei estadual. Você não achou muito... Ai, meu Deus, fugiu a palavra. Muito apressada. Muito prematura essa legislação. Ela não pode, no decorrer, sofrer algum adendo, alguma mudança, um complemento? Pode. A questão é que, João, é que já existe muito tempo que estão tentando decidir isso, de como que faz o Corpo de Bombeiros, e aí a gente veio Demorou praticamente um ano para sair a regulamentação do Corpo de Bombeiro. E se você fosse basear a legislação pela regulamentação do Corpo de Bombeiro, não ia vir. Como? Todas as equações. Longe de mim criar intriga, mas existem outros interesses financeiros nesse aspecto, né? Porque se você não consegue instalar um recarregador dentro do seu condomínio, da sua garagem, isso intimida a pessoa a comprar o carro. Sim. Então você começa a imaginar. Isso vai muito além da nossa vidinha condominial, né? A gente vai muito além disso. Espero não ser processada, mas também não tô nem aí pra mim. Mas não tá falando nada diretamente. Você não tá não, nada. Mas não. Mas o que veio é um outro interesse. Isso é um outro interesse. E tá ainda. A legislação estadual, infelizmente, ela contraria a tendência mundial. Pelo menos da forma que foi feita, ninguém está falando de ir contra os carros limpos, a gente vai limpa, precisar necessariamente regulamentar isso de alguma maneira. Mas a gente precisa isso de uma forma. Por exemplo, tem prédio, aqui, né, falando uma ideia, um brainstorm, mas tem prédio que tem uma área de recuo que nem é usada. Talvez essa área de recuo, que é aberta, se transformar numa área de carregador. Então, mas nós estamos falando em garagem privativa. Exatamente, mas assim, é uma questão, por exemplo, se a garagem privativa da pessoa for no subsolo, então, como é que faz? Entendeu? Não tem como. E se é um prédio que tem esse interesse, aí novamente, como que faz? Se é um prédio que tem interesse em alterar uma parte da área comum para transformar num carregador elétrico, alteração de área comum, qual que é o quórum? A lei vai mudar isso pra gente? É porque é unanimidade. Porque é unanimidade. A lei vai alterar isso para nós? Vai fazer esse favor de alterar o Código Civil? Então, a lei estadual vai alterar o Código Civil? Não dá.
que é o que a gente estava conversando antes sobre a competência. Se é muito interessante esse ponto, acho que foi o Dr. Orlando Segatti que trouxe, se era competência do Estado legislar sobre isso, e não da União. Se não está usurpando a competência da União em legislar sobre isso. Então, assim, são pontos importantes, eu acho que é isso que precisa ser feito, sentar o pessoal do seguro, o pessoal do bombeiro, o pessoal do direito e falar assim, gente, vamos chegar no denominador comum, mas vamos nos dedicar a fazer isso de uma forma um pouco mais técnica e mais segura para todas as partes. E olhando todas as... Porque a gente está pensando aqui em juridiquês, mas no final do dia pode ser uma vida, Sim. Com certeza. Né? Então... E quando eu falo que tudo isso aqui dá errado, né? Quando o legislador faz errado, quando o tribunal decide errado, quando a síndica não dá conta, quando a administradora não sabe o que faz, o que vai salvar é o seguro. Quando der a caca, quando dá a caca, e a gente fala, e não falando de vidas, porque o seguro não vai cobrir isso jamais, mas muitas vezes o problema financeiro, patrimonial, arrasa uma família. Arrasa uma vida. Você acaba com a saúde de uma pessoa. Num caso desse, que o meu carro explodiu os 2 carros do lado, eu tenho que arcar com o meu. Você acaba com o patrimônio familiar de uma pessoa. Né? E aí, a gente precisa realmente discutir sobre esses assuntos e entender que talvez um seguro seja essa blindagem quando tudo dá errado. Quando a instalação não está boa, no lugar inadequado, quando você não legislou, não pensou, está ali só simplesmente cumprindo uma regra imposta sem pensar. Essa semana, eu já tive hoje 5 condôminos querendo instalar. O assunto atrai. Atrai, Ana, porque hoje a gente tem Instagram, temos fanfic, temos gente colocando, agora proibido proibir. O cara quer instalar o dele lá. E aí... a gente vai muito além disso, porque quando o Fábio da iForte veio aqui, e ele estava falando da segurança desses carregadores, ele falou para mim que quando você compra o carro, vem no manual qual é o carregador específico, certo? Que custa caro, custa muito caro. Então você instalar esse carregador que custa caro e ter ART e fazer toda a estrutura vai custar muito caro. E aí a gente vai ver pessoas fazendo a tal da gambiarra. Compra um negócio mais barato, instala de uma forma mais inadequada. E aí, qual é a postura da síndica, qual é a postura da administradora, qual é a postura do condomínio? Exigir. E é aí que dá o problema para você. Você vai ter que exigir. A gente vai ter que exigir talvez um seguro que cubra isso para danos no condomínio e danos a terceiros. Você vai ter que exigir uma RT séria. Você vai ter que exigir um laudo sério. E qual a sua competência para aprovar aquela ART? Qual a sua competência? Qual a nossa competência para realmente estar de acordo com todas as exigências da empresa, daquele carro que diz qual é o modelo correto a ser instalado? Então, o que o síndico vai fazer? Pegar todo esse documento e ver se bate as informações? Ou ele vai ter que contratar uma empresa para analisar isso? Exatamente. Possivelmente. Vai aumentar o custo. Estamos aumentando o segundo custo. Sim. Você entende? Já estamos aumentando o segundo custo. Eu estava conversando com um construtor essa semana e rimos muito porque não temos ainda nenhum extintor para apagar esse incêndio, correto? Não tem. E mesmo que invente, quem vai ter coragem de pegar esse extintor e apagar? Quem vai ter coragem de se aproximar de um fogo como esse? O brigadista. E tem todo o equipamento. Tá lá pra quê? Fez o curso. Não, e o prédio tem um brigadista? Fez o curso de brigadista. E o prédio tem um brigadista? Tem, mas acho que ele vai ter que mudar. Não, dependendo da quantidade de unidades. Tá ali pra quê? Eu vou de 15 unidades, 12, um por andar, não tem brigadista, não vai ter o brigadista. E aí faz como? Quem que vai apagar esse fogo? O síndico. Isso mesmo. O síndico não é o que coloca nós temos que fazer treinamento, precisamos fazer o treinamento de brigada específico para esse caso. O síndico não é que coloca a comporta para não vazar dentro do prédio? Tem que ser. Então, meu filho, o síndico tem que apagar o fogo. Tem que ser o síndico a colocar a comporta, dar conta, num dia de chuva forte, correr todos os condomínios para colocar. Você acredita nisso? Colocar a comporta. Não, a gente tá rindo para não chorar, mas é verdade.
Eu tenho 3 prédios que encheram, que não são meus, graças a Deus, encheram até a boca, porque a coitada da síndica não conseguiu sair. Ela foi lá numa, foi no outro, no terceiro ela não chegou. Não chegou, o negócio inundou. E aí, o prédio não queria, depois que inundou, depois que a coisa aconteceu, aí que eles foram, sabe aquela ideia que a síndica tinha da comporta ser automática, a gente está enveredando para outro lugar, da comporta ser da comporta ser automatizada, agora eu entendi o porquê. Por isso que a gente fala da tal da blindagem. O condomínio precisa ser visto de uma forma preventiva. A gente não pode só remediar. Ou então, aquele que exige tanto do síndico ficar responsável, porque a comporta está lá. Querida, você já viu o peso disso? Não consegue. Ter prédio de idoso, o idoso não levanta aquilo. Não levanta. O prédio não tem zelador? Ele não pode? Normalmente. Não, e prédio que tem portaria remota? O que faz? Entendi. Sabe que É esse prédio. Tem portaria remota. Então, mas sabe o que eu fiz? Consegue. Sabe o que eu fiz? Pede pra síndica entrar em contato comigo. Sabe o que eu fiz? A vida foi me ensinando. Cria processo para tudo. Olha, se chover, você faz isso. Aí eu fico lá. Fizemos até uma nova brigada para todos os processos. Se pegar fogo, o que cada um pode fazer, dia de chuva, o que pode fazer. Aí eu coloco no grupo do condomínio e deixo uma sala, principalmente o condomínio que é portaria remota. Tem uma sala com todos os procedimentos que você pode esquecer. E, na hora do nervoso... Não, nem vem. Então, eu não estou, assim... Eu estou isenta da responsabilidade, porque eu expliquei qual é o processo. Se tem alguma dúvida, quando o processo foi criado, eu passei aos condôminos, Ana, mas e o que pode ser feito? O que pode ser aprimorado? Claro que isso é feito junto com o conselho, muito bem analisado, chama-se até profissionais da área para nos ajudar, e eu crio o processo e deixo exposto, porque eu não vou estar ali. Gente, olha a luzinha piscando. Passou rápido também, né? João começa a falar, não é verdade? Quando você se anima, fala, nossa, eu tenho que passar. Aí, a luzinha piscando. Mas é isso, a gente cria uma escassez, João, para você voltar. Com certeza. Nós temos muitos outros assuntos para falar. João, eu sei que o tempo está terminando, desculpa eu tomar a sua fala. Andréia, eu vou falar. Porque além de carro elétrico, hoje mesmo, antes de começar, eu estava falando, eu tenho que sair daqui correndo, porque tem um prédio que estourou, né, uma tubulação dentro da unidade e invadiu os andares e foi para o posto do elevador, descendo todos, né, pelos andares. E aí o seguro vai pagar do prédio? Foi do apartamento? Não. Olha, outro que dá Eu pensei que ela estava perguntando para você. E aí, João? Tu é o corretor dela, tu resolve aí. Tá comigo esse prédio? Então, olha só, mas olha quanto assunto, essa área de corretagem, muito. O tanto que tem que ser. Eu acho que é um dos contratos, quando a ser analisado anualmente. Muito importante, eu bato essa tecla há muito tempo. Faz no automático. No automático. Ele é o mais importante para o síndico, gente. Porque se você não contrata de acordo, você acaba respondendo com seu Claro, porque é o que eu tô falando. Quando a coisa dá errado, e dá errado. Quando a coisa dá errada, a tua solução é o seguro. Sim. Ele é muito importante. E tem várias cláusulazinhas que eu já aprendi, que eu nem sabia que existia, mas aí a gente não... São as condições gerais. Muito. Os prédios esquecem de fazer a denunciação para a seguradora. E aí paga a responsabilidade civil sozinha, sendo que tinha seguro lá. Você só precisava mandar a citação para a seguradora. Tem 1 ano para poder reclamar, desde que tenha fotos e vídeos do evento. evento. Eu já me ferrei nessa, né? Porque eu demorei mais 1 ano. E não tem como comprovar o dano, aí é como se fosse um reparo à revelia. Você não consegue comprovar Isso, vou dizer uma coisa. Só que eu sempre oriento, foto e vídeo. Dependendo. Meu querido, muito poucos corretores sabem disso. Orientam, olha, você me manda, você tem 1 ano para... Sim. Muito pouco. E quando entram com a ação, você sabe que é na citação. É o prazo prescricional do 206, parágrafo. Eu estava vendo, eu falei assim, gente, seguro é uma coisa terrível, é 1 ano o prazo, é muito rápido. Da citação. E não é 1 ano da condenação, é da citação. Sim. É da citação. E aí, às vezes, você fala em assembleia, porque eu, às vezes, quando chega no ponto de ajuizar, né, a demanda, principalmente em caso de vazamentos de prumada, eu falo na assembleia, falo assim, gente, o condomínio precisa intimar a seguradora. Ah, não, isso não é. Eu falei assim, bom, então tá bom. Consta aí na assembleia. Você tem que voltar sempre nos autos, porque você pode estar tirando dinheiro do bolso, sendo que está com o seguro ele pago para poder indenizar. Não, e o seguro quer acompanhar o processo, eles não são bobos nem nada. Eles querem acompanhar o processo, querem ter a possibilidade de fazer o acordo, se ele perceber que a condenação vem mesmo. E tá certo. Só que assim, muita gente dorme no ponto. Muito. Você recebe um processo e não manda a citação para a seguradora. Menina, deixa eu falar, eu tenho seguro de responsabilidade civil da Silva Santos de 1 milhão. Dói pagar.
aconteceu uma ocorrência. Fui acionar meu seguro, mas eu fui acionar o seguro depois. Não passou o prazo de 1 ano da citação. Meu corretor de seguro não sabia. Arquei do meu bolso. Arquei do meu bolso. O corretor de seguro não sabia, só foi saber depois. Aliás, quem me falou foi na negativa do seguro, eles te ligam. Sim, o analista. O analista te liga. E foi o analista que foi olhar e disse pra mim, olha, já prescreveu. Eu falei, ai, que delícia. 25 mil reais. Que poderia ter saído por 5, porque você tem a franquia. Cara, mas eu pagando 1 milhão, isso que é duro, né? Eu pagando 1 milhão, ter que pagar 25 do bolso, não é mole não. Mas enfim, foi justamente por isso. Então, por isso que a gente, o tempo inteiro, que é uma das coisas, a gente dá informação aqui, ok. Mas é justamente para o síndico ter uma visão, ele abrir o olho, ele ter uma visão ampla, sair da caixinha dele e conseguir entender o mercado, mas é para contratar especialista, gente. Aqui nós estamos dando as informações para que vocês entendam que o especialista é de suma importância em todas as áreas condominiais, né? Tanto o corretor como a advogada, né? A gente precisa educar esse mercado e parar de ser generalista e parar de fazer as coisas nas coxas, porque só assim que a gente corta os aventureiros, a gente elimina os aventureiros, né? Porque você deve concorrer com um corretor de seguro de carro. Sim. Cara, enquanto você estuda, não nada contra o corretor de seguro de carro, mas ele é especialista em carro, talvez. E o quanto você não tem que estudar para poder ser um corretor de seguro condominial. Muitas estudando. condições gerais, sim, Um sempre. Ela atualiza direto. Nos últimos 5 anos, tudo muda. Agora tu tá tendo que estudar como é que você vai resolver as questões dos carros elétricos. Sim. Eu costumo formalizar, sempre quando tem alguma atualização no mercado, que nem nessa magnitude, eu costumo mandar os memorandos para o síndico. Antigamente tinha a dúvida de furto de bicicleta, tem que estar presa, não tem, arrombou, não arrombou, isso também foi uma questão. Montei um memorando para ela, falei, pode disparar. Até de carro ele montou. É por isso então que você quer, nunca ouvi falar disso, João. Ela me questionou também sobre o responsabilidade civil, condomínio, o RC síndico na pólice do prédio, vai me cobrir nos outros, vai me cobrir aqui, qual a situação, qual que é a diferença para o RC profissional de síndico, aí também mandei um memorando. Eu costumo sempre formalizar isso para os síndicos, até para ficarem habitual aí, né, se acontecer algo, ter ciência. Ana, para vocês, há meios de controlar os danos aos elevadores em casos de incidentes com água no condomínio, viu? Não, tá afirmando ou tá perguntando? Não, tá afirmando. Qual foi a afirmação? Há meios de controlar os danos aos elevadores em casos de incidentes com água em condomínios. Vertimané elevadores. Vertiman elevadores. É tudo junto, né? É difícil a gente conseguir. A meio de controlar assim, ele tem que parar. A água caiu, ele sobe com aquele elevador e vai ficar de 48. Ele tá dizendo que é meio. Sim, você leva o elevador para o elevador de 48 a 72 horas. Vai diminuir, não pode utilizar. Nesse prazo, aí a empresa volta e vai analisar quais os danos causados. Gente, agora a internet engatou uma quinta. Agora estamos um açougue. Mas para vocês que acompanharam a nossa internet, deu uma travadinha, mas o nosso programinha vai ficar gravado para qualquer momento eles irem lá assistir. Mandem perguntinhas, a Nath vai estar sempre lá olhando o chat, caso tenha alguma dúvida, ela responde. A Ana, eu ia falar Tenório, mas a Ana Campos também. A Ana tá versão 2026, Ana Campos. João também, né, João? Passa o teu Instagram, João. J Moura Corretora. E qual é o teu contato? DDD 13 97 408 6270. Isso aí, eu gosto de gente que dá assim, contato do WhatsApp na internet. Eu não dou. Fala, Ana. Pode me chamar, não tem problema não. Não faz pergunta difícil. Não, todos sabem como me localizar. Pronto. Sim, vai no meu Instagram, Ana Campos, Ana com H, pronto, e me localiza. Ana Campos, Instagram. Nath. O meu Instagram é Natália Loureiro.
Lourenço, sem o cedilha, .adv, e Natália sem H. Então, olha, gente, vamos fazer perguntinhas, que aí eu trago a Nath de novo, porque a gente tem outros assuntos. E essa menina já viu que ela é uma sumidade, né? Sim. É uma sumidade. Essa cabeça pensante desse grupo jovem de advogados é de admirar, meu. Olha, parabéns, Nath. Bruno, você tá... Exatamente. Teu Concordo com o escritório, André. não é? Concordo com o André. Essas cabeças pensantes desse grupo de jovens advogados, assim, tá? Eu fico embasbacada. Uma vez o Thiago me perguntou no podcast quem te inspira? Quem me inspira são esses jovens, como Nath, como o próprio Thiago daqui do estúdio. Eu fico admirada dessas pessoas tão inteligentes. Eu acho que na idade dela não tinha essa destreza toda, né? Tinha outras, né? Eu nem te conto. Tinha outras. Eu nem te conto. Parabéns, Nath. Obrigada de novo por você estar aqui. Eu sei que o tempo de vocês, né? Todo mundo que vive no mundo condominial tem o tempo meio restringido, né? A gente tem todo mundo sair correndo aqui para fazer reunião, para poder, né? Prestar serviço aos nossos condomínios. Eu agradeço demais a presença de André, vocês. nós que agradecemos, de fato, né? Esse carinho que você tem pelo convite, nós podemos falar um pouco do nosso trabalho, do nosso dia a dia, partilhar de fato com todos, aquelas que estão interessados, estão nos ouvindo, se não for agora, né, amanhã ou quando possível. E a sua disponibilidade de tempo, porque tem a nossa e tem a sua também, porque a sua vida é tão corrida quanto a nossa, ou até mais, dependendo, né? Tem dia que é uma loucura. Chegamos aqui, eu e você, né? Vamos fazer cara de que tá tudo bem. Tá tudo ótimo. A cara da Nath foi a melhor. Então, eu acho que o mais delicado é a sua presença aqui, de você ter essa... O espaço é de vocês, gente. O Esse espaço é de vocês. semanal. Nós temos critérios, óbvio, né? Eu não trago aqui qualquer um. Mas quando eu acredito, eu faço toda a questão que vocês falem e a gente está mudando o mundo. A gente está mudando o mundo. A única forma da gente mudar um ambiente onde a gente não está satisfeito é transformar a gente de alguma maneira. É se tornar líder. É sair da pedra e virar janela. É dolorido? Não é? Perfeito. É dolorido, mas é a única forma. É a gente vir aqui, sair da questão de ser pedra e virar janela. Nem que isso custe noite de sono. Constante, mas faz parte. Não é? A gente bebe um vinho, tá tudo certo. Gente, obrigada, muito obrigada. Hoje o chat bombou. Olha, sexta-feira, semana passada, foi aniversário da Andréia, viu? Foi. Ela nem falou nada pra gente. 55 anos. Não fale. Então... Eu queria fazer... Eu entendi. Sabe que eu vou terminar, depois eu vou falar sobre isso no off, tadinho. Porque o Ismael já tá no desespero. Ele já botou 300 vezes o 0. Gente, muito obrigada pela audiência de vocês. Vai ficar gravadinho, então vão lá. Assistam de novo, mandem pra gente perguntinhas. Semana que vem estamos aqui no mesmo bate-horário, bate-local e traremos novidades. Eu tô aqui já confabulando com o João, com a Ana. A gente ainda vai trazer muitas novidades, tá? Amém. Beijo, gente. Beijo, muito obrigada. Tchau, gente. Boa noite. E eu queria fazer uma festa. Mas que...